Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, como sempre, luz e paz ao seu coração, para toda a sua vida. Pílula noturna, bate-bola do bem, em que você manda suas perguntas aqui para gente pelo nosso site, Instituto Namastê.com.br. Tá? Na medida do possível, com todo carinho, você já sabe, né? A gente estuda junto aqui a visão do Evangelho para as diversas, né, dificuldades ou desafios existenciais que nós encontramos na nossa vida. Hoje eu queria falar de uma cartinha, né, enviada aqui pela Janice. A Janice é o codinome dela, não é o nome, né, verdadeiro, ela pede para ser chamada de Janice. Ela fala da dificuldade enorme de lidar com o marido alcoólatra, cabeça dura, que não quer mudar. Ela fala que já não enxerga ele mais como homem, já perdeu, né, a admiração dele até como chefe de família. E segundo ela, ela tem tentado de tudo para salvar o lar, mas está difícil. E ela pede o que ela pode fazer, orientações para, né, enfim, tentar reverter essa situação. Janice e demais amigos, né? A convivência com médicos que nos acompanham no nosso projeto e com diversos profissionais, inclusive na área de assistência social, sem falar da questão, né, dos religiosos que cuidam da recuperação de companheiros nessa situação difícil, tem me ensinado muito algumas coisas. Primeira delas, o cuidador precisa de cuidado. Aquele que cuida de alguém precisa, antes de mais nada, se fortalecer para estar em paz. Porque como é que você vai poder oferecer seu equilíbrio, sua paz, se você estiver em desarmonia? Não tem jeito. Então, a primeira coisa, Janice, que você precisa fazer é se certificar. Você está cuidando de você? Porque, minha querida, pelo que eu li do que você escreveu e pelo que eu conheço, né, dessas descrições de vocês, a pessoa que está quase caindo muitas vezes na enfermidade é aquele que cuida e não pode, porque a gente é muito difícil. Só quem passa, né, por essa situação sabe o que significa lidar com uma pessoa dependente química no lar. Eu sei o que é isso, né? Sei como é desafiador. Acompanhei durante muito tempo da minha vida isso, né, dentro da minha família, e eu sei que não é nada simples. Então você tem que se fortalecer espiritualmente, Janice. Tem que cuidar de fazer o evangelho no lar para fortalecer a sua fé. É muito importante que você trabalhe o evangelho no lar para elevar a vibração da sua casa, inclusive para proteger a sua família, né, de vibrações negativas. Gente, porque não tem como dourar a pílula, né? Vamos entender isso aqui direitinho. Ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém cheira sozinho. Todo mau hábito, todo vício que a gente tem, a gente atrai espíritos que vibram na mesma sintonia. Então é claro que se a gente já convive com uma pessoa em desequilíbrio, nós entramos numa zona de desequilíbrio também, de raiva, angústia, até, né, justificado por toda essa situação difícil, como que você acha que vai ficar a qualidade espiritual da sua casa? Entende? Então, cuide da parte espiritual. Sempre, não importa a sua religião, traga Deus para a sua vida, para você fortalecer a sua fé. Ponto 2, busque a ajuda de um especialista. Gente, é muito difícil lidar com isso sozinho. É importante você buscar uma terapia, de preferência especializada em cuidar de parentes, né, que naturalmente têm dependentes químicos em casa, porque assim você vai entender um pouco melhor desafios que são comuns e receber dicas especializadas para poder lidar com isso. É onde eu vejo que a maioria não faz. Muitas pessoas até rezam, pedem muita, lógico, ajuda a Deus, mas não cuidam de si. Então procure isso é muito importante. E é claro que em terceiro, jamais desista do seu marido, pelo menos enquanto for possível. A gente sempre tem que lutar pela nossa família, né, meus amigos? Né? As pessoas não são copos descartáveis que a gente utiliza e descarta. Mas é lógico que cada um de nós também tem o seu próprio limite. Então, o que a gente deseja é sempre trabalhar ao máximo para que esse limite não chegue a ponto de que uma família tenha que ser desfeita, porque infelizmente o limite foi alcançado. Então, Janice, enquanto você tiver forças, enquanto você sentir que faz sentido, eu vou vibrar muito pela sua família e por todas as famílias que passam por isso. Me coloco no seu lugar. Por isso eu te peço, cuide de você, porque você cuidando de você, o seu nível de tolerância, de compreensão, até de sabedoria para lidar com o seu marido, até para ajudá-lo, talvez, de maneira mais efetiva, aumenta. No final das contas, é claro, tudo vai depender dele também, né? Não adianta só a gente achar que é só você. Mas sem fazer sua parte, não adianta
aguardar que ele mude da noite para o dia, que é o que eu vejo muitas pessoas tentando fazer. Então se fortaleça, né? E, em última instância, lógico que jamais é aquilo que a gente quer. Infelizmente, às vezes é necessário um golpe mais duro do destino para que o dependente químico acorde. E ainda assim, gente, incrível, muitos não acordam. Não acordam cedendo às tentações, né, da parte química, ao invés de buscar uma ajuda mais intensa, que é quando perdem a própria família, em casos extremos, a própria vida física. Então a gente vibra muito para que isso não aconteça, tá bom? E fortalecemos nossa fé para que a Janice e todo mundo que estiver passando por isso, antes de mais nada, se cuide, busque ajuda, busque auxílio para que você tenha respostas e condições de agir de maneira mais efetiva para lidar com esse problema. Tá bem, gente? Meus amigos, deixa eu pedir uma ajuda agora a vocês. É verdade, agora eu vou pedir ajuda de vocês, né? Bem, vocês sabem, todos os inícios de anos, a gente fez isso nos anos anteriores, o Instituto Ricardo Melo e o Instituto Namastê tem uma parceria, né? Nós temos o nosso projeto em comum, que é criar vários projetos que a gente desenvolve no decorrer do ano para poder dar conta desse processo todo, né? Que a gente tem hoje no mundo todo, mais de 140 países recebendo as pílulas, nossas pílulas fraternas de atendimentos, nossos seminários que nós fazemos, cursos, palestras, né, ao redor do mundo, são vários países visitados todos os anos, diversas cidades brasileiras. Só para vocês terem ideia, gente, ano passado, graças a Deus, né, foram quase 50 instituições de caridade ajudadas pelo nosso Instituto Namastê, né, que é a nossa instituição social, o que nos enche de alegria. Então a gente está desenhando um novo grande projeto para esse ano, uma parceria do IRM, que sustenta financeiramente o Instituto Namastê, assim como foi feito o ano passado, a gente está fazendo esse ano. Pois bem, onde que eu quero chegar e preciso da sua ajuda? Eu gravei um vídeo explicando esse projeto fantástico, eu queria que você assistisse, ele tem 3 minutinhos só, gente, vocês vão adorar, até porque se você gostar, você pode se candidatar a fazer parte do projeto. Eu espero que você consiga depois, quando a gente lançá-lo, se inscrever, se você gostar da proposta, é claro, e fazer parte dele. Toda a renda desse projeto, né, vai nos ajudar a ajudar diversas outras instituições de caridade. E o mais importante, a gente precisa da sua ajuda para você nos contar os temas que você quer que a gente trabalhe, né, nesse novo projeto que a gente vai lançar até o início de fevereiro. Então, assiste o vídeo, por favor, se você tiver interesse em ter uma ajuda minha mais específica, da minha equipe para te auxiliar. Coloca lá, né, a resposta das perguntas que a gente está te fazendo e eu tenho certeza, né, que muitas coisas boas virão, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. E olha, pessoal de Maceió, lembrem-se, hein? Agora dia 11 ainda tem vaga. Dia 10 esgotaram-se as vagas, mas dia 11 tem pouquíssimas vagas para que vocês possam estar junto com a gente na nossa palestra. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.